Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e agradeço a sua companhia para mais um programa. Por aqui você já sabe, a gente sempre fala sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. E hoje o assunto é Big Brother Brasil. Inescapável falar sobre esse programa que gera muito debate. Pro bem ou pro mal, o BBB é assunto em todo o país. Então hoje a gente fala sobre a edição atual e sobre os debates sociais que são embalados aí pelo programa. Para isso eu recebo hoje o Giovanni Adodi. Ele é influencer, historiador e poeta. Muito obrigada, Adodi, por estar aqui com a gente. Eu sei que você também gosta de acompanhar o programa. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço o convite, fico sempre feliz de estar aqui com você e adoro o programa e vamos fofocar sobre. Pois é, lembrando que o Adodi ele já esteve aqui com a gente para a gente falar de racialidades, mestiçagem. Recomendo esse programa. Ele está sempre debatendo nas redes sociais sobre questões raciais, principalmente, e cultura pop também. Então, por isso a gente vai falar hoje, né? Já tivemos essa conversa, aproveito para deixar a curiosidade aí, até porque o tema voltou essa semana. Mas deixa esse assunto para outro programa, né, Dodi? Vamos falar de Big Brother. Queria começar te ouvindo. Por que falar de Big Brother ainda importa hoje em 2026? Esse programa é magnífico, assim, né? Ele é talvez o maior produto da TV brasileira em termos de reality show. É o maior produto, sem dúvida alguma. E ele sempre gera debates muito acalorados, né, nas redes sociais, principalmente, assim. Eu assisto o programa desde 2000, da época de 2007, da época do Diego Alemão e da Iris. Não sei se é o 7 ou o 10, gente, mas é esse BBB, assim. E durante um tempo, eram as discussões sobre os casais, as relações afetivas que tinham ali. E na medida que a internet foi se desenvolvendo e as questões políticas foram invadindo esses espaços, assim, outras discussões foram ganhando muito corpo, né? As questões de gênero, de sexualidade, de raça, racialidade, isso tudo foi ganhando muita força, assim. E o Big Brother, mesmo sendo um programa que sim é roteirizado, sim é montado para ter uma história, e as relações ali de alguma forma acabam se tornando mercadorias também, elas são um pouco reflexo da realidade, não são necessariamente a realidade, e mexe com os nossos sentimentos, né? É um programa feito para mexer com os nossos sentimentos, para deixar a gente nervoso, deixar a gente com raiva, ou se sentindo próximo a um participante que está ali. Então, ele gera esse debate por ser um programa que é emotivo, é feito para gerenciar essas emoções que a gente tem. E com a politização da sociedade, a dita polarização, todas as questões que estão postas, que dividem a gente no sentido político, estão lá dentro também, né? Basta ver essa edição, a gente tem a Ana Paula, que é declaradamente uma mulher de esquerda, e a gente tem alguns outros participantes que a gente vai conversando durante o programa, que não concordam com a postura dela, e isso cai muito, né, num momento como esse, principalmente de 2018 para cá, que a sociedade tem estado tão fervorosa com essas discussões políticas, assim. Interessante notar que o BBB parece assumir um pouco o lugar que já foi das novelas. A gente tinha muito esses debates, novelas gerando até leis na sociedade. A gente lembra lá de Laços de Família, não? Qual era a novela da Doris, que gerou até uma lei de defesa da população idosa, por exemplo. Então, as novelas geravam muito esse debate, ainda geram, mas eu não sei, eu tenho a impressão que hoje o Big Brother ele assumiu uma grandeza muito grande nesse sentido dos debates. Você tem essa impressão também ou não? Tenho bastante, assim. Acho que as novelas continuam tendo influência em relação a essas discussões todas, assim, mas sinto que o próprio programa se reformulou, assim, principalmente depois de 2019, né? A gente lembra que em 2019 a gente teve a Paula, aquela vencedora que tinha um comportamento abertamente racista. Na época a gente tinha o Rodrigo França naquela edição, e ele foi um dos alvos do racismo que ela promoveu ali dentro, que a gente enxergou como atitudes racistas, né? Boa parte da sociedade. E é perceptível que de lá para cá houve uma reformulação do programa, porque aparentemente, supostamente, a emissora não curtiu a vitória da Paula e até se envergonhou um pouco dessa vitória. E de 2020 para cá o programa passa por certas transformações, assim, inclusive há uma demanda que não é da Rede Globo, é de quem, eu me esqueci o nome da produtora do programa,
que haja mais diversidade, mais presença de pessoas negras dentro da casa, pelo menos de 50% de pessoas não brancas. E essa reformulação modifica toda a estrutura do programa, que sempre foi muito embranquecido assim também, muito heterossexual também. E a partir desse momento, dessa reformulação toda, é possível sim observar que o programa acaba tomando um pouco o lugar que era das novelas, como você disse, e vai ser o principal agente durante esses 3 meses assim de discussão no senso comum, né, nas pessoas, no dia a dia, nas redes sociais, dessas pautas políticas todas, assim, seja política partidária, seja discussões de violência. E a gente viu essa edição, né, a primeira semana foi pesada pra caramba, e a discussão que isso gerou nas redes sociais, da forma como os homens se relacionam com as mulheres, um cara sendo filmado, inclusive, né? Imagina fora das câmeras. Então, o programa nitidamente tomou um pouco desse lugar de educativo, assim, com muitas aspas, mas de alguma forma gera um debate que pode ser educativo, mas não necessariamente é, porque não é a proposta do programa, mas não deixa de ser importante, né? São debates que se fazem importantes, mas que são feitos muito de forma calorosa por conta da própria dinâmica do programa, mas concordo plenamente, ele tomou para si esse lugar, principalmente depois dessa reformulação pós-2019, assim. Agora, esse é um tema bastante controverso no nosso campo da esquerda, no nosso campo progressista, Dodi. Existe toda uma discussão sobre alimentar um formato ali que promove violências, que talvez não agregue em mudança social de fato. E, por outro lado, o debate da disputa simbólica. Você acha que dá para sustentar essa contradição? Ai, pergunta boa. Tem um filósofo, inclusive o programa alçou a uma nova visibilidade que o pessoal, a gente que é da esquerda conhece um pouquinho mais talvez, que é o Guy Debord, né? Ele é o que escreveu A Sociedade do Espetáculo, lançou em 1967. Em 2024, a Vanessa Camargo, que é a edição ali do Davi Brito, vai citar essa obra, inclusive. O pessoal ficou surpreso na época, né? Nossa, Vanessa Camargo lendo Guy Debord. E esse livro é muito interessante para entender um pouco assim dessas contradições, porque resumidamente, bem resumidamente, o livro vai tratar sobre como a imagem, e a gente pode traduzir também para audiovisual, vai promover uma alienação, né, das discussões, uma alienação da sociedade, um controle, um processo de dominação da sociedade. Na leitura de Guy Debord, que dialoga com Adorno, com a questão da indústria cultural, assim, e de como essa imagem vai promover uma alienação da sociedade e aí tudo vai se transformando em mercadoria, né? Assim, no capitalismo que vai deixando de ser industrial ali, passando para um capitalismo mais financeiro e as relações sociais aqui entendidas também dentro daquela obra, a gente consegue fazer essa interpretação que se transformou em mercadorias, assim. Então, como algo que está dentro dessa lógica, assim, pensando pela perspectiva de Guy Debord, que está dentro de uma sociedade capitalista, que está promovendo a alienação através do uso da imagem, do audiovisual, tentando promover essa alienação e essa dominação, que nunca é 100%, né? A nossa mente ela nunca é completamente alienada, existe a contradição da resistência, mas está posta a alienação. Como pensar um produto como Big Brother que está dentro dessa lógica, que tudo ali é transformado em mercadoria, as dores, inclusive, o BBB 21 para mim é um marco, assim, a questão racial foi muito dolorida de assistir, foi tudo muito violento de assistir, e aquilo estava como mercadoria dentro daquela edição. Então, dá para, sei lá, disputar simbolicamente isso? Eu, particularmente, acredito que o programa ele serve mais como uma vitrine para certas discussões, vitrines que vão estar lá de maneira levemente deturpada, de uma maneira que também está atendendo aos interesses da emissora, né? Pensando a questão racial, por que interessa a Rede Globo colocar pessoas negras que vão causar a reprodução de certos estereótipos que a sociedade já tem de pessoas negras, principalmente que são mais militantes, como é o caso da Lumena, do BBB 21, como que disputa isso? Mas, voltando, para mim é mais como uma vitrine dessas discussões, assim, da gente aproveitar os ganchos das pequenas brechas que estão postas lá, inclusive para desenhar o próprio programa, né? Porque existe um discurso de que ele é o retrato fiel da realidade. Os próprios participantes reproduzem isso, né? Eu fui eu mesmo lá dentro o tempo todo, mas não é necessariamente assim. E aí se confunde ficção com realidade. Isso tem muito com esse processo de alienação
que o Guy Debord vai tratar no livro A Sociedade do Espetáculo também, assim, de como esse processo de alienação vai confundir um pouco o que é ficção, o que é realidade, e aí eu me esqueço da realidade e confundo a ficção como se fosse parte da minha própria realidade. Só que como o programa está dentro, os participantes, né, estão ali dentro de uma pressão, tem prêmio envolvido, tem dinâmicas que vão promover embates e que vão forçar esses embates, essas brigas. Então, não é tudo muito natural, as coisas. Não que os participantes estejam lendo roteiros e scripts, não é sobre esse tipo de teoria da conspiração, mas é no sentido de a dinâmica do programa força um comportamento nos participantes que talvez aqui fora eles não tivessem. Inclusive nessas questões que envolvem a questão da raça e de classe, enfim. Mas pensando aqui essas disputas no campo simbólico, disputar essas narrativas dessas discussões que o programa apresenta, acho que muito se resume nisso, assim. É bastante contraditório usar um programa como esse para tentar promover qualquer tipo de mudança social, não vai vir por aí, mas é importante usar essa vitrine para popularizar os debates. Eu gosto muito de pensar assim, como eu sou um criador de conteúdo, estou nas redes sociais também, e aproveito desse engajamento que o Big Brother oferece, acho que é importante essa popularidade para conseguir dialogar com as pessoas. Recentemente, já terminando minha resposta, eu fiz um vídeo sobre a Milena, inclusive, que está nesse BBB atual, e ela tem uma postura aqui fora do programa, visivelmente conservadora. Ela é filha de um pai que é pastor, se eu não me engano, vem de uma família muito religiosa. Ela é também uma pessoa que, aparentemente, nos últimos anos, apoiou o ex-presidente presidiário, que é o Jair Bolsonaro. Mas ela visivelmente não vem de um lugar de reacionarismo maldoso. Ela não é uma pessoa que está se posicionando nesse sentido conservador por maldade, se é que é possível falar disso, ou porque ela deseja o mal das minorias, e enfim. Mas tem esse processo de alienação ali na consciência dela, de uma educação que também não permitiu acessar outros lugares assim, e que ali dentro, fora da realidade, ela consegue acessar um mundo que ela não acessou. E como usar essa participação dela, por exemplo, para pensar o que torna uma pessoa conservadora, o que leva uma pessoa a ser conservadora ou mesmo reacionária, e apoiar um projeto político que não vai respeitar a existência dela, sim. Então eu penso mais no campo da visibilidade, de usar essa visibilidade para espalhar discussões, mas mudança social de BBB não vai vir, não. Pois é, não dá para esperar isso e acho que tudo isso que você trouxe, Adodi, conversa muito justamente com esse momento da gente perceber que se antes o BBB tinha essa função, né, lá no começo de ser isso, um programa de entretenimento, continua, ele é essencialmente um programa de entretenimento, mas hoje ele cresceu num ponto de movimentar muitas engrenagens de geração de conteúdo. Você é uma pessoa que acabou de falar, está o tempo inteiro é, pensando questões sociais e o programa acaba absorvendo a gente, mesmo que a gente não queira, você está o tempo todo vendo informações sobre aquilo e às vezes realmente pode ser uma plataforma para a gente trazer esses temas. Você falou aí da questão dos conservadores, que é um tema que você fala bastante no sentido de pessoas negras, e aí você puxa essa pauta para falar de um tema que você está sempre observando, discutindo, para tentar justamente disputar esse campo. E aí eu fiquei pensando justamente nessa questão dos negros conservadores, que também é um ponto que gera bastante debate no nosso campo progressista. Por que você acha também que isso incomoda tanto? Porque é isso, a gente nem sempre vai ver o ideal ali diante da tela, e nem é interessante para a emissora também mostrar muitas vezes uma variedade ou perfis que a gente considere que sejam exemplares, vamos dizer assim. Se é que a gente pode falar em perfis exemplares, a gente está falando de humanos, pessoas negras podem ter diferentes posicionamentos. Você percebe isso também, essa dificuldade de variar ali os perfis e ao mesmo tempo quando a gente se depara com uma pessoa que não é aquilo que a gente espera, e estou falando de um campo da nossa bolha mesmo, pessoas progressistas que querem ver pessoas negras bem representadas, dá para ter essa expectativa? Como a gente reage quando a gente não vê alguém ali que corresponde àquilo que a gente espera, né, para ser algo educativo, algo que eleve ou que melhore ali a visão geral de um grupo? Complexo pensar nisso, né? É muito complexo, porque a primeira coisa que eu penso é na escolha do elenco por parte da emissora. Quem está escolhendo? Por que está escolhendo?
E antes de pensar na nossa bolha, eu lembro, por exemplo, de umas discussões que rolaram no BBB 21, e especialmente sobre Carol Conká e Lucas Penteado. E aí teve certas discussões que eu achei interessante, porque a Carol Conká tem um histórico, né, infelizmente, o pai dela tinha problemas com álcool e veio a falecer por decorrências desses problemas. E lá dentro, o Lucas Penteado era um cara que quando bebia, ficava bêbado e ficava alegre. E isso não tem nada a ver com a experiência dele com álcool aqui fora. Ele não é um cara que é alcoólatra. Mas dentro daquela realidade, parecia que o Lucas ficava extremamente alterado com o álcool e isso teria despertado algum gatilho na Carol Conká em relação a essa questão, assim, né? Então, parecia que tinha uma história montada, né, propositalmente pela escolha do elenco, na escolha do elenco, por parte da produção do programa, olhando narrativas, de onde vem cada um, qual história cada um tem com festa, com álcool, com as questões sociais, com essas discussões todas. Isso é visto, obviamente. E por que eu estou dizendo isso assim? Primeiro, eu não acho que a emissora, em algum momento, a produção do programa vai se interessar em colocar uma pessoa que seja um ideal de representação para as esquerdas, assim, ou de uma esquerda mais radical, vamos pensar por esses modos, assim. Não acho que seja de interesse da própria emissora. Mas quando a gente está assistindo, principalmente nossa bolha progressista e mais de esquerda, é importante levar em conta que mesmo pessoas negras que entram lá dentro, mais próximas ao nosso campo, elas estão tão estressadas pela dinâmica do programa, e o estresse racial, inclusive, que está posto ali, que ela não vai se comportar e vai ter uma postura, inclusive política, que vai nos representar de forma completa, primeiro porque ela é um indivíduo, então ela tem as suas próprias perspectivas, ela não dialoga com todo o campo progressista ou de esquerda, porque há divergências dentro do próprio campo, e por estar dentro desse estresse racial, dentro desse programa que exige uma demanda de energia, de emoção absurda, ela vai escorregar, ela vai se sabotear. Eu esqueci o termo quando a pessoa pega sabonete de escorregar, mas enfim. E uma outra questão que me pega muito é que me incomoda, pensando principalmente na gente que é pessoa negra, as expectativas que se criam sobre a gente. Assim. Me incomoda porque eu acho que as pessoas se esquecem que numa sociedade como a nossa, extremamente racista, e que todos esses processos de alienação e de dominação foram feitos para nos tornar mais conservadores, desde a escravidão até os dias de hoje, é esperado que pessoas negras sejam um pouco mais conservadoras. Não porque elas são naturalmente mais conservadoras, mas porque elas passaram por todo um processo de religião. Boa parte foi católica durante a vida toda, outra parte foi evangélica, filho de padre, padre, filho de pastor, enfim, que uma relação muito próxima com a religiosidade cristã, vivendo nas periferias, que é onde a ação do Estado ocorre de outra forma, né? O Estado chega com a força policial, com a violência policial, e abre brecha para a chegada das igrejas, e enfim. Então, essa expectativa de que a pessoa negra tem que estar lá e imediatamente essa pessoa negra vai ter uma postura próxima à nossa me incomoda um pouco, porque eu acho que essa expectativa é um pouco racista. Porque tira dessa pessoa a individualidade dela e não compreende a própria dinâmica racial do Brasil, assim. E eu acho que esse estranhamento me incomoda bastante, mas tem outras questões que estão postas que tem a ver com isso que eu disse, sim, da dinâmica do programa mesmo, de como ele é montado, como ele funciona. E as representações que estão ali, pensando no sentido mais político mesmo, das pessoas mais de esquerda ou mais de direita, a gente tem nessa edição a Ana Paula e o Matheus, né? O Matheus é o que está no paredão agora, e ele tem visivelmente posturas mais conservadoras. E não estou aqui dizendo que a gente tem que, como diz a internet, passar pano para esses candidatos como o Matheus, para esse personagem clássico que é o cara mais de direitão, assim. Não é sobre isso, muito pelo contrário, mas de entender que, poxa, pessoas negras têm direito a essa diversidade e numa sociedade democrática, inclusive de ser de direita, assim, passível de crítica, passível de ser questionado das suas decisões, do que aquilo representa para ele, mas é isso, assim, resumidamente. O programa tem a sua própria dinâmica, e isso, obviamente, vai fazer personagens que estão lá dentro terem posturas, inclusive políticas, que talvez não tivessem aqui fora, e se aliar a pessoas que não se aliariam aqui fora, como é o caso da própria Ana Paula. Talvez muitas pessoas progressistas não se aliariam a ela fora daquela realidade ali, mas por uma questão de jogo de sobrevivência e por ser uma pessoa mais próxima a nós, ela se torna uma figura importante, assim.
mas esse incômodo me pega muito, assim, de como as pessoas negras que estão lá dentro são as que geram expectativas aqui fora, enquanto as pessoas brancas que entram dentro do BBB, elas têm direito a uma individualidade, sabe? Direito a uma diversidade, inclusive de pensamento, assim. E aí é doido pensar que mesmo o Pedro, né, dessa edição, que foi o que assediou a Jordana, por ser um cara branco, a forma como o público lida com esse cara, até tentando inocentar esse cara, talvez fosse muito diferente se fosse com um cara negro, assim. E aí, para além da nossa bolha, né? Pensando na sociedade como um todo, e as redes sociais reagindo a isso, assim. Não sei se seria a mesma reação. Obviamente, se fosse um cara negro, isso não mudaria o fato de ser um assédio, porque assédio é assédio, mas a reação do público diz muito de como as expectativas são criadas para pessoas negras e pessoas brancas, né? E é muito interessante, finalizando a minha resposta, que toda vez, principalmente depois do BBB 21, as expectativas são sempre assim: ah, vem aí a nova Lumena, vem aí o novo Davi Brito. E aí falaram isso da Chayane, que é a que está nessa edição. Outras edições tentaram comparar pessoas negras com a Lumena antes da pessoa se posicionar, antes da pessoa estar ali presente. E eu fico me perguntando por que não existe esse discurso, por exemplo, para vem aí a nova Ana Paula, vem aí o novo alemão, a nova Iris. Então, para a gente, as expectativas aparecem antes da nossa chegada naquele lugar, e isso também impacta a reação das pessoas quando elas percebem que aquela pessoa negra que entrou ali, ela não é da nossa bolha progressista, ela não é de esquerda, e isso gera toda uma frustração que me incomoda um pouco. Eu entendo, mas me incomoda porque não se respeita a individualidade das pessoas negras e o histórico de vida delas, assim. Pois é, e mesmo depois que a gente pensa que essas pessoas já entraram, existe todo um filtro e barreiras até elas chegarem lá. No começo do programa você falou que houve uma mudança deliberada do programa de garantir diversidade dentro do programa, de garantir pelo menos 50% de pessoas negras, porque realmente se destacava muito o fato de não terem pessoas negras num programa que se propõe a ser o maior reality show do Brasil. E aí, sobre isso, Adodi, eu separei um vídeo aqui que você soltou nas suas redes sociais. Você sempre fala das coisas de forma muito bem-humorada, brincando ali sobre quem entra na casa e quem fica de fora. Vamos dar uma olhadinha? Bora, filha indiana. A gente vai decidir quem vai entrar agora. Que princesinha linda! Pode entrar, é dentro, oxe. Dentro. Próximo. Bombeiro? Ah, mas negro? Nunca vi, não. Depois você entra. Próxima. É a nova Davi Brito, né? Ai, tá fora, minha filha, tá fora. Próxima. Ela deu cotas. Quem nunca errou, né? Pode entrar, gatinha. É todo seu. Próximo. Anda negro, fala negro, cabelo negro. Acho que não. Tá fora. Próxima. Ai, uma cara de santo essa menina tem. Cara de santo. É abençoada, pode entrar. Pode entrar, é todo seu. Esse prêmio é seu, te garanto. Próximo. Ah, mas outro negro? Muito boa, Dodi. Fecha um pouco isso que você comentou. Nesse caso, você estava falando do próprio público selecionando as pessoas que entram. Existe sim um direcionamento da emissora. Desde as perguntas que são feitas para selecionar. Eu fico lembrando que logo depois do BBB 21, tentaram emplacar muito a nova Juliette e o novo Gil também, que era ali como que é o nome? Nome de país, me ajuda a lembrar. Era o Vini e a Eslovênia. Lembra que eles eram o casal para ser a nova Juliette e o novo Gil do Vigor, e aí eles vão tentando também trazer o público para relembrar dessas pessoas. Isso nem sempre dá certo, porque a pessoa já entra ali com uma visão muito fechada, né? Só para fechar um pouco do que a gente estava falando. E aí, Adodi, dentro dessas escolhas que são feitas pelo público também, pela emissora, realmente as hierarquias sociais simbólicas elas estão muito dadas e o que vale para um não vale para outro. Então vou pegar um exemplo que faz muito parte de uma discussão que você sempre faz, que é a questão da mestiçagem. A Jordana, ela depois de ter entrado ali, enquanto ela estava na Casa de Vidro, surgiu a história de que há 10 anos atrás ela se inscreveu como parda para um concurso, uma mulher socialmente lida como branca, sem nenhuma dúvida. E aí essa revelação não contou negativamente para a entrada dela na casa,
que ela entrou, inclusive, disputando com a Chay, que é uma mulher negra, também goiana, né, também da sua terra. E aí, então, realmente, dependendo do participante, a informação que vaza ali para a sociedade pode ser uma pá de cal nas possibilidades desse participante entrar ali na casa. E aí você está sempre falando, né, do assunto de cotas, de identificação racial, que é percebido pela população como uma coisa menor. É só um exemplo, tem tantos outros, né, que a gente poderia falar, mas nesse caso específico, é uma discussão que é muito importante para um campo de pessoas que deveria ser importante para toda a população, mas é considerada menor. Então, como que a gente olha para essas hierarquias sociais, hierarquias simbólicas, aquilo que importa e aquilo que não importa, dependendo da pessoa que a gente está falando ali no programa? Interessante, assim, pensando aqui no caso da Jordana, eu consigo observar que, por exemplo, a forma como ela tentou, né, ela não foi classificada no concurso, mas ela, vamos dizer assim, tentou fraudar as cotas, se declarando como uma mulher parda sendo lida socialmente como branca. Mas eu tenho a perceber que as pessoas, no geral, principalmente que não estão próximas dessas discussões, ou que tratam discussões raciais como algo, né, segunda, terceira categoria, assim, e enxergar essa movimentação de tentativa de fraudar cotas no lugar ela só está tentando se dar bem, ela só está tentando fazer o dela. Como se isso não fosse um crime, né? Inclusive, tem essa questão da falsidade ideológica aqui no caso de uma pessoa que se declara como negra para um processo seletivo, concurso público. Tem esse aspecto, assim, de como a sociedade enxerga isso, quase que no lugar de meritocracia. Ela tentou conseguir, tentou se esforçar, mas foi, coitada, barrada na banca. E essas hierarquias estão todas postas dentro do programa, seja na escolha dos participantes ou na forma como o público lida com esses participantes. Por isso que eu acho interessante que a gente dispute essas coisas, entendendo as limitações delas. Porque a hierarquia de raça, a hierarquia da questão de gênero, a hierarquia das orientações sexuais, da sexualidade, né, de como a heteronormatividade oprime e lida com as pessoas LGBTs estão todas postas lá. Assim. A gente teve, é interessante a forma como a emissora lida, por exemplo, com um beijo de dois homens gays. A gente teve o Breno e o Marcelo dessa edição, se beijaram, um beijo intenso e imenso, assim, muito bonito de assistir, inclusive. E teve o Jonas, que beijou uma participante na mesma festa, eu me esqueci o nome dela agora, ainda não decorei o nome de todo mundo, mas o beijo do Jonas e dessa moça durou quase 1 minuto na edição, e enquanto o beijo do Jonas e do Breno durou o quê? 15 segundos, no máximo, assim. Então a emissora faz as escolhas dela, né? A produção do programa hierarquiza o que eles querem mostrar. E ficou muito claro aqui que o beijo gay não era de tanto interesse. Mostramos, mas fica aí o gostinho de 15 segundos para vocês. Toma, essa migalha. E isso tudo se reflete aqui fora, assim. Acho que é uma coisa que se retroalimenta, acho não, né? É uma questão que se retroalimenta a expectativa da emissora com o seu próprio público, principalmente uma emissora no contexto que está se aproximando de um público evangélico, está tentando se aproximar desse público mais evangélico, né? Fazendo decisões em relação às suas novelas de cortar cenas de beijos de casais gays, de casais lésbicas. E por mais que esse programa seja um programa de entretenimento, em que eu acredito que boa parte dos evangélicos não vão querer assistir, ainda está dentro da dinâmica da emissora que está tentando se aproximar desse público e não à toa coloca uma participante como a Milena, que é uma mulher evangélica, religiosa, que está ali dentro. E o público vai se relacionar com essas hierarquias, muitas vezes tentando reforçá-las, né? Porque como o programa não é um programa educativo, ele não vai problematizar o que está posto nos problemas dos discursos dos participantes, a não ser que seja um caso muito, muito criminoso, como é o caso do Pedro, que a emissora precisa se posicionar, e ainda se posicionar de uma forma questionável, né? Espera o próprio participante pedir para sair, em vez de dar um tipo de punição ao vivo, expulsando e expondo a situação. Isso também tem a ver com essa hierarquia de gênero, a forma como as mulheres são tratadas ali dentro do programa e como os próprios homens do programa, que são os participantes, lidam com essas mulheres. E no reflexo que essa atitude tem em relação ao Pedro. Assim, acho que ele saiu com uma parte do público próxima a ele, se aproximando de um discurso tipo, ai, acabou com a vida dele, né? Coitado. Nossa, tadinho. E até tentando culpabilizar a Jordana, assim, e lá dentro da casa teve uns discursos estranhos em relação a isso. Então o público se relaciona com essas hierarquias ou reforçando elas,
ou questionando elas. E é perceptível que o questionamento vem principalmente quando a vítima do programa é uma pessoa branca, né? A Juliette é um caso clássico, assim. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre como ela questiona o fato da Carol ser uma mulher negra, que se fosse branca talvez ela não passasse por um cancelamento tão intenso assim. Mas eu também questiono, né? Juliette, se você fosse negra, será que você ganharia o programa com aquela postura? Porque o público não tem o costume de comprar narrativas de vítimas quando elas são negras. E isso é muito interessante porque o Davi Brito, do BBB 24, ele é uma vítima da casa, mas ele tem uma postura muito diferente da Juliette. Ele é mais combativo, ele é mais debochado. Porque na experiência de homem negro, ele sabe que uma postura 100% de vítima, mesmo quando ele é essa vítima, de certa humilhação, de certo deboche, as pessoas não compram, né? Pessoas negras que acompanham o BBB e vão para dentro da casa sabem que o público não costuma comprar essa narrativa quando vem de pessoas negras. E essas hierarquias, elas machucam enquanto telespectador, às vezes me incomodam muito, assim, principalmente o que aconteceu com a Lumena, o que aconteceu com a Carol Conká, que eu sei que não aconteceria com outras pessoas brancas que já foram muito mais problemáticas que a Carol e que foram criminosas, na verdade. E essas hierarquias estão postas, seja na escolha dos participantes, seja na forma como a equipe do programa seleciona esses participantes para se aproximar de um público mais conservador. E aí, isso vai impactar essa escolha, né? Tipo, que história eu quero contar? Que hierarquias vão aparecer aqui dentro? E como o público vai comprar ou não essas histórias. Então, tá tudo muito ali dentro e aqui fora também. Você puxou um fio na sua resposta um pouco antes, que foi sobre o beijo do Breno e do Marcelo, que traz toda uma discussão sobre a representação de pessoas LGBT+, dentro do Big Brother, a Dodi. Pessoalmente também, como um homem gay, para você, como que foi acompanhar essa experiência? As pessoas comentaram na internet que ficaram muito empolgadas. Foi o primeiro beijo da edição, foi um beijo entre dois homens. E aí até aproveito para lembrar do próprio BBB 21, que o primeiro beijo entre dois homens da história do BBB aconteceu entre Gil do Vigor e Lucas Penteado, dois homens negros, Lucas um homem bissexual, que também esse beijo foi utilizado ali muito como uma falha de caráter, ficaram perseguindo muito ele, também utilizando isso para diminuí-lo dentro da casa, como se ele estivesse usando aquilo também para se aparecer. O que mudou e o que não mudou de lá para cá a respeito dessas representações e do impacto que um beijo entre dois homens, num dos maiores programas aqui da TV brasileira, pode representar? O beijo foi maravilhoso. O beijo do Breno e do Marcelo foi um espetáculo, assim. Por mais que seja 15 segundinhos, ainda é alguma coisa, assim. Antes de falar dos beijos, eu quero falar um pouco do impacto do BBB nas famílias, assim. Minha mãe é apaixonada por BBB, minha mãe assiste a Fazenda, Big Brother Brasil, meu pai menos, mas dá aquela espiadinha. E eu lembro que a gente teve, antes desses participantes mais recentes, a gente teve de César, teve o Juninho e teve o Jean Willis, assim. O Jean Willis, na edição dele, foi muito alvo de homofobia, inclusive, muito alvo de homofobia. E ele soube jogar com isso e ganhar o programa. Então, pensando aqui a questão da disputa, antes de falar dos beijos, esse programa, assim como, eu vou citar um outro exemplo, me peço licença, que é diferente, mas ajuda a entender, que é o Caso de Família, que não é um reality show, mas é um barracão ao vivo, assim. A questão da sexualidade está posta lá, e o programa, mesmo com seus problemas, consegue ser minimamente educativo. Eu estou forçando um pouco aqui o educativo, talvez, mas porque ele entra na casa das pessoas e, querendo ou não, com suas contradições, naturaliza as questões que para muita gente não é normal, né? E minha mãe, pensando nela aqui, minha família, mais esse núcleo mais duro, mãe, pai, irmãos, programas como o BBB ajudaram a naturalizar a minha existência, por exemplo, a minha existência enquanto um homem gay, a perceber que, opa, esse cara vive, esse cara trabalha, essa menina, ela tem outras questões para além da sexualidade dela, ela se apaixona e o amor dela é normal, o beijo dela é igual ao beijo de um hétero, pensando aqui no caso de uma pessoa lésbica. Então tem essa função de educar de alguma maneira a naturalizar essas relações, por exemplo, pensando em identidade de gênero. Nem sempre vai acontecer de um jeito legal. A gente teve o caso da Ariadna, né, que é uma mulher trans,
sofreu muita transfobia, tanto do público quanto da edição dela. Hoje, aparentemente, o público, um pouco assim, tem um olhar mais respeitoso para a Ariadna, mas talvez eu esteja falando mais da minha bolha mesmo. Mas, no geral, assim, o programa ajudou a naturalizar a nossa existência um pouco, a colocar a gente num lugar de visibilidade, mesmo que às vezes com muito estereótipo, mas eu lembro que o de César foi muito amado pelo público, assim, minha mãe mesmo amava ele. E então o beijo ali, como o do Gil do Vigor com o Lucas Penteado, do Breno com o Marcelo, ser mostrado na edição, mesmo que rápido, ser ele apresentado para o público, é representativo, sim, dentro de uma lógica de representatividade. A gente se sente presente ali, a gente se sente visto dentro do programa, e ele consegue levar para milhões de pessoas essa naturalidade do beijo, consegue levar essa aceitação para algumas famílias, né, que estão em processo de aceitação em relação aos seus filhos e filhas LGBTs, e essa naturalização é importante para a gente, principalmente que é filho de pessoas que são conservadoras, mas que estão abertas ao diálogo, e o programa ajuda a fazer essa conversa dentro de casa, ou a iniciar essa conversa. E o beijo em si, assim, apesar da emissora estar caminhando para certas decisões estranhas nos últimos anos, não só em relação ao BBB, mas como eu já disse, né, cortar cenas de casais gays, cortar cenas de mulheres lésbicas, enfim. O beijo se faz importante, é um beijo bonito de assistir, e a gente tem que lembrar que a TV, ela precisa ser democrática, né? A gente fala de democratização da imprensa, por exemplo, e isso inclui a representação da sociedade em sua diversidade, em ouvir a sociedade em sua diversidade e a sociedade se fazer presente em sua diversidade dentro do espaço televisivo. Então, sim, gays têm que beijar na TV, mulheres lésbicas têm que beijar na TV, pessoas trans têm que estar presentes nesse espaço, sendo vistas de outras formas, para além do estigma e da violência que elas estão colocadas no dia a dia. Então, isso não é nenhuma questão de mais, em pleno 2026, de vontade da emissora, ou enfim, mas uma obrigação. Eu consigo pensar assim, de uma obrigação num serviço que ela deveria estar oferecendo à sociedade de uma forma democrática, que a gente sabe que não é democrático. A emissora tem seus interesses privados e de lucro, dialoga com o capitalismo e com as ideias conservadoras dessa sociedade, mas ela tem essa função de dialogar com as pessoas e de naturalizar essas existências. Então, quando eu assisti aquele beijo, fiquei feliz. Beijo bonito, beijo gostoso. Espero que a gente possa ver mais beijos de casais gays, de casais lésbicos, em novelas, em filmes, e que a gente aprenda a lidar com esses beijos e que as famílias aprendam a lidar com essas diversidades todas e que elas possam começar conversas também, assim, que não dependa do programa para começar essa conversa, mas já que ele está aí e é uma vitrine, que ele ajude, de alguma forma, na sua contradição, a naturalizar essa existência da gente. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Dodi, queria puxar um fio que é inescapável também quando a gente fala de Big Brother, que é a responsabilidade da emissora ao trazer alguns temas, ao retratar determinadas coisas, e aqui eu falo especificamente de dinâmicas que são extremamente controversas, para não dizer atentados a direitos humanos, vamos falar assim, né? Eu acho que a gente não falou suficientemente, por exemplo, sobre o quarto branco que aconteceu nessa edição, aquela dinâmica dos participantes ficarem isolados, né? Quem não foi da casa de vidro para casa do Big Brother ficou ali no quarto branco. Me parece que a emissora tinha uma intenção ali de deixar essas pessoas uns 2 dias, que eles não iam aguentar ficar muito tempo ali, comendo bolacha de água e sal e tomando água de coco. Essa era a alimentação. No final eles ficaram, acho que 6 dias dentro desse quarto, e as técnicas são de tortura mesmo, tortura utilizada em Guantánamo, não deixar eles dormirem, luz acesa, enfim. E aí eu acho que esse é um exemplo importante para a gente falar de violências que são cometidas, como a emissora lida, tanto com essas violências que são cometidas por participantes dentro da casa, quanto as que ela mesma faz. Eu acho que a gente não dá, a gente está falando aqui, né, do aspecto positivo e de todos os debates que se levanta, mas como a gente responsabiliza também a emissora e como a gente traz esse debate de que não vale tudo pelo entretenimento, não vale fazer qualquer coisa com os participantes que estão ali, mesmo que eles estejam ali por uma suposta escolha. Qual é o lugar dessa responsabilização de uma emissora, enfim, de uma empresa tão poderosa
ao cometer esse tipo, vamos falar, de violência contra as pessoas que estão ali participando do programa? Acho que eu ia falar irresponsável, mas irresponsável é uma palavra muito fraca para descrever o que às vezes a emissora realiza com os participantes, por exemplo. O Quarto Branco foi surreal, assim, e eu vi até algumas pessoas comentando nas redes sociais que talvez a dinâmica de Quarto Branco não volte mais. Teve alguns boatos de que aparentemente o Ministério Público ia entrar em ação com a Rede Globo para fechar o Quarto Branco. Não sei necessariamente o que seria, mas, enfim, acabou que durou esse tempo todo, 5 ou 6 dias. Foi torturante de assistir. A emissora, com certeza, não esperava a resistência das pessoas que estavam ali. Mas sinto que a emissora, por vezes, negligencia a questão dos direitos humanos, negligencia o bem-estar das pessoas que estão ali, porque, por mais que seja um entretenimento, tem que ter limite, assim. Os participantes, o Ricardo, se não me engano, começou a passar muito mal e desistiu por estar passando mal. Ele é um cara que é musculoso, faz academia, então tem um tipo de alimentação que precisa manter aquele corpo. E tô falando só dele, né? E teve aquela moça, que eu esqueci o nome, que desmaiou dentro do Quarto Branco. E, então, assim, passou de todos os limites. E, sinceramente, se for para repetir o Quarto Branco, que tenha uma dinâmica de quantidade de tempo limite, que se chegou no tempo limite, que se faça algum tipo de dinâmica para eliminar as pessoas que se quer a quantidade, colocar a quantidade que precisa colocar na casa, e um tipo de postura que não negligencia a saúde das pessoas. Assim. Isso vale para o Quarto Branco, isso vale também para o que acontece da casa, como é o caso do Pedro e a relação de abuso, de assédio, na verdade, que ele cometeu com a Jordana, ou até mesmo em casos como o BBB 21, que a gente teve aquele escândalo assim, né, de comportamento na época visto como escândalo por parte da Carol Conká, o que as pessoas estavam fazendo ali com o Lucas Penteado também, o estresse que o Lucas vivenciou naquela edição. É, a emissora tenta tratar o programa com neutralidade, como se o programa funcionasse por si só, no sentido de a gente não pode interferir no jogo, mas eles interferem o tempo todo. Tem certas coisas que não podem acontecer lá, tem certas dinâmicas que não são permitidas. Né? O Pedro foi pegar o remédio da Ana Paula, não pôde, imediatamente a produção mandou o Pedro devolver o remédio porque não poderia. Ou seja, a emissora sabe que ela precisa se inserir no jogo em alguns momentos. Eu estou citando um caso simples só para dizer que essa coisa de não se interferir naquilo não é um fato. Ela precisa interferir. E a saúde mental dos participantes, a saúde física dos participantes, ela precisa ser respeitada. E se a emissora não faz isso, que a gente aqui fora fiscalize, que o Ministério Público entre com uma ação contra a emissora em relação a isso em momentos como o Quarto Branco, porque é uma emissora que tem a concessão para funcionar, concessão do Estado para funcionar, então ela deveria ter um dever com a sociedade, ela tem que ter um dever com a sociedade, principalmente com as pessoas que ela escolhe para estar em seus programas, principalmente num reality show como o BBB, ela precisa se responsabilizar pela saúde física, pela saúde mental, pelo bem-estar das pessoas que estão ali, fiscalizando até que ponto aquele entretenimento tá sendo saudável. A gente sabe que o que eu estou dizendo aqui está no campo meio ideal, né? Porque não deixa de ser uma emissora que visivelmente se preocupou mais com o entretenimento do que com o bem-estar das pessoas que estavam ali. Mas ela precisa ser questionada e responsabilizada e, por que não, punida por algum tipo de limite que foi ultrapassado em relação a isso. E aí ela própria acaba naturalizando certas coisas. Eu lembro da clássica frase tortura no entretenimento do BBB 21, mas a emissora usa como entretenimento, como foi o caso dessa edição. E a forma como ela lida com a resolução desses problemas é confusa, ou estranha, meio torta. Então, sim, para finalizar minha resposta, a emissora é responsável pelas pessoas que estão ali. Ela não é isenta do jogo, ela se posiciona e se insere no jogo quando se faz necessário, mas ela escolhe quando vai se inserir. E é importante que ela seja pressionada a se movimentar quando esse tipo de coisa acontece. Assim. Eu não acho saudável deixar uma pessoa chegar até o limite de desmaiar, sabe? O que ela passe fome ao ponto de não poder participar do programa, como foi o caso do Ricardo, que conseguiu chegar na Casa de Vidro, depois foi para a casa do Quarto Branco, resistiu aquele tempo todo e só não conseguiu entrar na casa porque foi ultrapassado um limite, assim. Ele teve um sonho dele morreu porque a emissora permitiu que certo limite fosse ultrapassado. Isso é cruel, assim. Isso é cruel com o sonho de uma pessoa. Isso mexe com a estrutura dela, com as emoções dela.
Então, a gente assiste o programa, é até contraditório entender que ele ultrapassa esses limites e continuar assistindo, mas como eu disse, tem a questão da disputa das narrativas, a disputa das ideias, daquilo que é permitido disputar dentro das discussões, e é importante que a emissora seja responsabilizada, pressionada pela sociedade também, principalmente, para que ela respeite a dignidade das pessoas. E o que eu acho que é mais importante é que nas próximas edições, se a emissora tiver essa sensibilidade, não saberemos se vai ter, de se adiantar nas soluções dos problemas, de não esperar chegar no último caso, de perceber que se o candidato homem está começando a se comportar de forma estranha com as mulheres, se posicionar imediatamente, sabe, retira da casa, expulsa o candidato, chama-no ao vivo, com todo mundo assistindo, para que ele seja chamado a atenção ali ao vivo, com todo mundo vendo, para que a sociedade e a própria casa enxergue aquilo como um problema. Porque ficou muito no campo de, será se foi? Todo mundo também duvidando da Jordana. E aí mesmo a própria forma como o Tadeu lida com o caso da Jordana, ele vai falar com a casa, não sei se você assistiu esse dia, vai falar sobre o que ocorreu com a Juliana, com a Jordana, e logo em seguida ele fala, estou aqui só para dar um beijo na Jordana. Escolhas de palavras assim bem horríveis. Estou trazendo um contexto geral para pensar isso. A emissora é responsável por quem está ali. Ela ultrapassou os limites esse ano, ao meu ver. O Quarto Branco foi um espaço de tortura, sim, principalmente psicológica, e que a gente consiga pressionar a emissora não só enquanto sociedade, mas as instâncias todas que a gente tem enquanto justiça, para que ela não ultrapasse mais esses limites. O que a gente tente fazer ela não ultrapassar, porque alguns são bem cruéis. Pois é, a gente às vezes só queria algo que a gente pudesse realmente se distrair um pouco, e, claro, debater tudo isso que a gente está debatendo aqui, mas tem coisa que realmente é inegociável e é muito importante a gente falar disso. Adodi, muito obrigada pela presença, adorei nosso papo, da gente poder falar sobre entretenimento, sobre causas sociais também, que acho que as coisas elas não são separadas, a gente está o tempo todo vivenciando isso na nossa vida, nas redes sociais. Então, te agradeço pela presença e pelas suas ideias sobre esse programa. Muito obrigada. Agradeço, Luan, o convite. Pessoa que quiser me conhecer, é só ir lá nas redes sociais, digitar @giovanadodi, como apareceu aqui. Espero aparecer aqui mais vezes, porque não? E eu adorei o papo. Eu adoro tratar sobre cultura pop e entretenimento também. E até a próxima para todo mundo. Até. Bom, e assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Obrigada pela companhia, pela audiência. Continua assistindo a gente tanto no YouTube do Brasil de Fato, quanto na Rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!